Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse vídeo do meu canal em que eu vou resolver três questões de mesma habilidade, questões que geralmente são muito fáceis e só por isso esse vídeo já tem um valor inestimável para que você bata o olho lá na prova do Enem e encontre essas questões que você não pode errar, caso contrário, sua pontuação vai ser muito prejudicada. E, além de resolver essas três questões de mesma habilidade, eu vou compartilhar com você um dos meus maiores sofrimentos quando eu vejo a galera sofrendo com a prova de linguagens e com todo o Enem. No fundo, esse meu sofrimento é um sofrimento seu e de muita gente que faz o Enem que não entendeu a prova, não entendeu, não sabe como é que funciona, ou se às vezes acerta uma questão, não sabe nem por que aquela questão está ali. E quando a gente faz alguma coisa sem saber o porquê, é muito provável que ou a gente desista, ou a gente até persista com muito sofrimento. E é por isso que eu realmente fiquei triste com a questão que eu vou te mostrar, na verdade não com a questão, mas com a reação das pessoas quando eu compartilhei. Então, essa é a minha promessa aqui, esses são os motivos que você tem para ficar comigo até o final dessa aula. São três questões de mesma habilidade, isso já é algo muito valioso, que raramente eu trago aqui para o meu canal, pela limitação do tamanho das aulas. São três questões de uma habilidade que geralmente é fácil, então você vai conseguir aqui começar a instalar essa habilidade no seu olhar para que você identifique essa questão entre as 45 como uma questão muito importante para você fazer. E eu também vou compartilhar a parte mais afetiva do vídeo é que eu realmente sofri muito, vou te explicar um pouco mais. Tudo começou, vamos direto já para a questão, tudo começou quando eu coloquei lá no meu Instagram, caso você me siga no Instagram, @prof.felipepereira, você pode verificar o que eu estou dizendo. Eu compartilhei essa questão aqui do Enem 2020, a questão de número 43, tá? Da prova amarela. Essa questão aqui, tá? Do Enem 2020, seu delegado. Botei essa questão lá no meu feed, é uma coisa que eu tenho feito bastante, coloco a questão no feed, explico, conduzo o raciocínio da galera para que a galera marque a alternativa certa, tá? E, enfim, muita gente errou, a maioria ainda conseguiu acertar, mas o que realmente me fez, o comentário que mais tocou meu coração, eu não vou aqui expor o nome da menina que escreveu, apesar de ser um comentário público que ela colocou lá, você pode verificar, mas ela escreveu assim: aquele gabarito é tal, né, na opinião dela, mas eu achei uma questão sem sentido. E aí eu perguntei, tá, mas então o que que seria uma questão com sentido? E ela, eu não sei, mas é bem uma questão típica do Enem. E isso aqui, cara, me gerou um grande sofrimento, porque eu fico imaginando como deve ser difícil uma pessoa fazer uma prova que ela acha sem pé nem cabeça. Além de ela tender a ter um desempenho muito ruim, ela fica se achando uma idiota, né? Porque, bom, o Enem me cobra qualquer coisa, vem uma letra de uma música aqui, chamada Seu Delegado, isso aqui não tem nem pé nem cabeça, isso aqui não agrega nada para minha vida, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que suportar essa prova. E isso é muito sofrido. Além de ser uma ignorância mesmo, porque o Enem tem um sentido muito profundo, muito avançado, um conhecimento de ensino médio, obviamente, não tem nada de muito avançado academicamente, isso é uma das maiores loucuras, né, que se diz aí na selva da interpretação, todo ano tem alguém dizendo que caiu o conteúdo do ensino superior, simplesmente porque foi mencionado, né, a galera das exatas sofre mais com essa ideia fantasiosa, porque não cai nada que não seja do ensino médio, nem linguagens nem humanas, nem matemática, nem natureza, mas enfim, não vou entrar nesse vespeiro aí, mas as pessoas não entendem a prova. E eu fico me perguntando assim, dentro de 150 anos, o Enem vai ser estudado como um método de avaliação altamente avançado para a sua época. E talvez as pessoas da época não, nós aqui não estejamos entendendo a prova. Sem contar que é um grande sofrimento fazer algo que a gente não vê sentido. Então, eu até entendo a visão dela, porque realmente quem olha para essa questão sem entender a habilidade, né, ou seja, o dispositivo da matriz de referência que está previsto, que vai ser cobrado, e como essa mesma habilidade já caiu outros anos, e ainda como essa habilidade é sim importante para a construção do teu conhecimento de linguagem,
é normal que ela fique completamente confusa e até com raiva. Ah, é mais uma questão sem sentido do Enem, tá? Então, vou resolver essa questão contigo, vou resolver outras duas questões de diferentes anos do Enem dessa mesma habilidade. Isso que me interessa aqui, que você perceba que por trás dessa questão tem um dispositivo lógico que se repete, que cai todo ano e que você pode treinar e, portanto, reconhecer na hora da prova para resolver a questão mais rápido. E, além de tudo isso, você vê sentido na prova. Não é uma coisa sem sentido. Como assim? E aí tem um pouquinho de prepotência também da pessoa julgar que o segundo maior concurso público do planeta Terra, uma prova que é legitimada fora do Brasil, afinal, universidades de fora do Brasil aceitam o Enem como uma nota, né, de ingresso, não tem sentido, né? Aí também é um pouco, a pessoa podia, né? Mas enfim, eu tentei conduzir ela nas perguntas, ela acabou ali não me respondendo. Você pode ir lá no meu Instagram conferir, obviamente fica comigo até o final. Mas as questões que eu vou te mostrar são questões da habilidade 23. Caso você esteja muito perdido, chegou no meu canal agora, isso aqui é a matriz de referência, um documento oficial do INEP, do Ministério da Educação, idêntico. Esse texto está idêntico desde 1532, né, das capitanias hereditárias. Não, claro que não. É desde 2009, é bastante tempo igual. Isso aqui é o manual do Enem, né? Quando está escrito aqui matriz de referência de linguagens, quer dizer que aqui está descrito tudo que vai cair no Enem. Então, nós vamos resolver aqui, eu e tu juntos, 3 questões da habilidade 23. A habilidade 23 tem vários aspectos, mas eu vou me concentrar aqui na parte mais importante dela, que é inferir em um texto quais são os objetivos do seu produtor. Então, é para você ler um texto e ver qual é o objetivo de quem produziu. Não é que você tenha que conhecer a pessoa, às vezes as questões até permitem que a gente tenha informações pessoais mesmo, mas o objetivo é a partir do texto, ou seja, aqui, ó, pela análise dos procedimentos argumentativos, eu não vou inferir o objetivo da pessoa a partir das informações familiares dela ou a partir da índole política. Não é uma questão subjetiva. O objetivo da pessoa que escreveu é algo que eu posso inferir, eu posso entender, eu posso identificar pela análise do texto, basicamente, né? Então, isso é uma habilidade linguística. E por que que isso é importante? Cara, para pensar se não é importante você estar vendo uma notícia e você tentar inferir qual é o objetivo da emissora em te passar aquela notícia. Você vê um post numa rede social e você perceber qual é o objetivo da pessoa que te mandou aquilo ali. Você vê um vídeo no YouTube e você ir além da superfície do texto, você chegar no objetivo de quem te comunicou. Isso não é uma habilidade linguisticamente importante para você existir no século XXI de maneira mais consciente? Ah, isso não tem sentido. Não tem sentido nenhum. O que tem sentido é você ficar decorando regra de mesóclise. Então, é isso que você quer. O que tem sentido é você decorar 133 regras de crase que você não vai usar nunca na vida. E esse é o ponto que me faz sofrer. E faz talvez você sofrer, e com certeza essa menina que comentou no meu post. Por que que é muito sofrido a gente passar a vida inteira pedindo para o colégio trabalhar conteúdos que tenham sentido para a nossa vida? E realmente os conteúdos tradicionais não têm regras de gramática que tu fica decorando e nunca vai usar para nada. Inclusive, a própria linguística já evoluiu e sabe que essas regras de gramática não têm sentido. Aí vem o Enem e o Enem traz uma prova inteira cheia de sentido. E aí a pessoa, não é. Isso aqui não tem sentido nenhum. Você está percebendo o que eu estou querendo dizer? Isso aqui é uma habilidade interdisciplinar focada na área de linguagens que tem muito a agregar para a sua vida. E as questões do Enem são pequenos treinamentos que vão verificar se você tem a habilidade instalada no seu olhar, se você é capaz de inferir em um texto quais são os objetivos, para que você use isso na sua vida quando você estiver lidando com outros textos e seja interessante para o momento da sua vida inferir
em um texto quais são os objetivos do seu produtor. E isso, sim, é muito útil para a construção da sua cidadania dentro da área de linguagens, para a sua consciência, para a sua atuação significativa no mundo. Não é que não tem sentido, né? Então, vamos lá, deixa eu resolver as questões aqui. Essa foi a questão, né? Foi o mote aqui de tudo que rolou. Pô, já te expliquei. Depois tu vai lá no meu Instagram. Então, assim, como é que eu sei que é da habilidade 23, né? Porque tá falando claramente da intenção do autor. E como eu sei, eu tenho a habilidade instalada no meu olhar, eu tenho as 30 habilidades instaladas no meu olhar, e eu ensino as pessoas a também pensarem como eu, tendo as habilidades instaladas no seu olhar, eu sei que essa questão está falando da intenção do autor, não é a intenção do texto, é a intenção de quem escreveu, né? Então, nessa letra de canção, eu já sei que é uma letra de canção, eu olho aqui na referência, já fica claro, né? Dá para colocar no YouTube e você pode ouvir essa música, entendeu? Bota lá, trio forrozão, agitando a rapaziada, vai estar a música. Eu não conheço essa música, mas enfim, a suposição do último verso sinaliza que a intenção. Então, qual é a intenção do autor? É uma letra de uma música. E a gente tem que identificar, a gente tem que inferir qual é o objetivo do autor, especialmente a partir da análise do último verso. E aí vem, percebam que a habilidade está por trás, né? A habilidade de inferir o objetivo do produtor, e a questão, ela traz uma situação concreta, mais específica, com uma letra de uma música e direciona o nosso olhar para o último verso. E aí, cara, assim, tu lê 3 linhas aqui desse texto e vê que é uma tiração de onda, né? Eu sou viúvo e tenho um filho. Aí eu fui lá e me casei com uma mulher viúva. Até aqui tudo bem? Eu sou viúvo, então a minha esposa faleceu e eu tenho um filho. Beleza. Aí eu casei com uma viúva. E essa viúva tem uma mãe, né? A minha sogra. Só que a minha sogra casou com meu filho. E desse matrimônio nasceu um garoto. É tipo assim, peraí, esse negócio é muito louco, entendeu? Desde esse dia que eu ando é louco. Sim, né, cara? É uma tiração de onda, entendeu? E o nome da música ainda é Agitando a Rapaziada. Tipo, a rapaziada tá agitada mesmo, né? Quer dizer, o cara, a mulher do cara falece, ele fica viúvo, aí ele casa com uma outra viúva, aí a mãe da mulher viúva casa com o filho dele. E aí o último verso, né, que é o nosso foco aqui, acaba esse garoto sendo meu avô. Então, assim, concorda que esse texto tem uma tiração de onda, tem um tom humorístico. Então, qual é a intenção do autor com esse último verso? Reforçar o humor, porque isso aqui é uma zoeira, isso aqui não é sério, não é sério. Aí, lá no meu Instagram, quando você for ver, as pessoas erraram muito, entendeu? Muita gente errou muito. Teve gente marcando a letra A, ironizar as relações familiares modernas. Tipo assim, para que a letra A fizesse algum sentido, o texto teria que ter um tom muito mais sério, pegando relações familiares modernas, né? Falando, por exemplo, de famílias monoparentais. Olha como é um conceito mais técnico. Monoparental quer dizer, tem um pai com seus filhos ou uma mãe com seus filhos, né? Sem o seu par. Ou então duas mães, ficar ironizando essa composição moderna, dois pais separados que levam a vida criando seu filho, ficar ironizando as relações familiares não tradicionais, modernas. Cara, esse texto é uma zoeira, entendeu? Tu acha que isso aqui é sério? Você conhece alguma pessoa, um homem que ficou viúvo, que tinha um filho, que casou com uma viúva, e a mãe da viúva casou com o filho dele, tiveram é uma tiração de onda isso aqui. Aí teve gente botando lá nos comentários também, eu não vi graça. Não é uma questão de ver graça, é uma questão de você identificar o objetivo do autor e perceber que o texto tem um reforço do humor. Aí uma pessoa comentou lá no meu, eu acho muito mais engraçado as piadas do Léo Lins. Então, é um exemplo que está na onda agora, né? A polêmica das piadas do Léo Lins. Tem muita piada do Léo Lins que eu não acho graça, mas eu consigo identificar a intenção dele de reforçar o humor dependendo daquilo que ele fala. É algo objetivo, é algo técnico.
é uma habilidade de linguagens. Tá me entendendo? As pessoas marcaram de tudo aqui, ficaram viajando na maionese. Teve gente falando assim, o eu lírico. Que eu lírico, meu Deus do céu? Isso aqui não é um poema. Só tem eu lírico em poema. Se tu ficar vendo eu lírico numa letra de canção, é querendo querendo encontrar o oxigênio na Bhaskara. Não tem oxigênio na Bhaskara. É um caos, entendeu? Então, realmente, assim, ó, aquele post me trouxe muita tristeza e eu fiquei pensando quanta gente está vivendo a mesma coisa, não se propõe, não abre a mente, fica indo em aula de interpretação, fica a ouvir. Na verdade, meu sofrimento não é nem pela pessoa, é por aquilo que ela escuta, por aquilo que ela se deixa também, né, tocar. Mas, enfim, essa habilidade é importante. Vou resolver aqui outras questões contigo para a gente deixar essa aula bem completinha. Essa questão do Enem 2020, eu vou te mostrar uma questão do Enem 2021. Essa aqui é um pouquinho mais difícil, mas ainda assim tem um grau de simplicidade até limitado pela habilidade. Então vamos lá. Questão 8, tá? Questão 8 do Enem 2021. Prova sempre amarela, né? Geralmente eu uso a prova amarela aqui no meu canal. É uma tradição antiga desde os tempos de aula offline. Vamos lá. Considerando-se o contexto, o gênero e o público-alvo, os argumentos trazidos pela autora do texto buscam o quê? Então, olha só, de novo vem a habilidade aqui, né? Como eu domino a habilidade inteira, justamente a ideia é que a gente leve em conta, né, o público-alvo, o argumento trazido pelo texto, para que a gente chegue no centro, que é o objetivo do autor. Então, observa como é exatamente isso que está caindo, né? Então, considerando o contexto em que esse texto foi escrito, o gênero, né? Ou seja, esse aqui não é uma letra de canção, é um texto que saiu na Carta Capital, que é uma revista famosa no Brasil, tipo Isto É, tipo Veja, né? São diferentes vertentes, associadas até a diferentes lados ideológicos, não interessa aqui para nós, não tem nada de subjetivo na prova, não interessa aqui a minha opinião ou a sua, mas considerando que é um texto de um... A Carta Capital, inclusive, tem vários textos da Carta Capital que caem no Enem, também textos da Isto É, né? Então, considerando isso, os argumentos que a gente vê, né, do texto buscam o quê? Então, olha só, vamos lá. Esse texto, ele está falando especialmente sobre Abel Ferreira, que eu honestamente não conheci, isso é muito importante tu entender. Aí na selva da interpretação vai ter gente dizendo que você tem que ter conhecimentos gerais, tem que dominar quem são os artistas, tem que saber sobre choro. Eu não sei nada. Tudo que eu sei sobre choro é que eu tenho um amigão meu que toca choro. Esse é o meu conhecimento de choro, entendeu? Não é entende? A ideia não é ter esses conhecimentos prévios. Eu tenho a habilidade linguística, é ela que vai me ser cobrada, eu me concentro em treinar ela, eu treino os meus alunos para isso e por isso que eles abrem a prova e fazem em tempo recorde num resultado que eles nunca conseguiram antes, né? Então, à medida que você vai se abrindo para me ouvir, você vai entendendo. Então, no ano em que o maior clarinetista que o Brasil conheceu, Abel Ferreira, faria 100 anos, o choro dá mostras de vivacidade. Então, não sei, não conheci o Abel Ferreira, mas tá aí o cara, né? Tocava clarinete. É quase um paradoxo que essa riquíssima manifestação da genuína alma brasileira seja forte o suficiente para driblar a falta de incentivos oficiais, a insensibilidade dos meios de comunicação e a amnésia generalizada. Então, a pessoa está falando que esse cara, né, que é um grande representante do choro, faria 100 anos, e exatamente no ano que ele faria 100 anos, parece que o choro dá mostras de estar vivo ainda no Brasil. E parece que é um milagre, né? Um paradoxo que essa manifestação genuína da alma brasileira ainda esteja viva e driblando falta de incentivo de instituições, insensibilidade da mídia, vamos dizer assim, e uma amnésia de todo mundo, né? Aí vem um trecho, né? Ele, o Abel Ferreira, trazia a alma brasileira derramada em sua sonoridade ímpar, né? E aí, enfim, cara, ó, o acervo do músico autodidata, nascido na mineira Coromandel, acho que é o nome da cidade do cara, né? Autor de 50 músicas, ele tocou inclusive com Pixinguinha, né? Que talvez seja um nome que você já tenha ouvido, um cara muito mais significativo. Barará, barará, barará. Aí o Museu do Rio de Janeiro tem o sax e o clarinete
do Abel Ferreira. E ainda, para terminar, na avaliação de Leonor Bianchi, uma editora de uma revista que fala de choro, essa música fica apartada do que é popular, porque não vai à sala de concerto. O público em geral tem interesse em samba, pagode e axé. Ela atribui, a Leonor Bianchi, que foi citada só aqui no final do texto, atribui essa situação, ou seja, esse desinteresse, né, ou o fato de a música instrumental ficar apartada, porque não vai para o concerto, ela atribui isso à falta de conhecimento e pouca divulgação do gênero nas escolas. Esquece as alternativas, tá? E qual é um grande perigo que você corre? Como você não tem habilidade, como você talvez não pare para me ouvir como deveria, como você fica achando que o meu perfil, que o meu canal de YouTube é só mais um com diquinhas para você seguir e não é realmente um sistema de ensino que mostra o Enem como ele é e te mostra como esse conhecimento pode mudar não só a tua preparação, mas a tua vida, como você não me ouve como deveria, você escuta meia dúzia de coisas que eu falei, mistura com outro monte de bobagem da selva da interpretação, e aí você fica fazendo uma conexão direta das alternativas com o texto. Ah, mas está escrito no texto. Ah, mas o texto fala em escola. Ah, mas o texto... Para. Olha para esse texto. É um texto que saiu numa revista. Quem seria o público-alvo? O público-alvo geral, né? Concorda? Tu é especialista em choro? Não é especialista em choro, né? Tu entendeu o texto? Entendeu, né? Tem um cara muito importante aí para o choro, que é o Abel Ferreira. No ano que ele vai fazer 100 anos, parece que o choro dá uma mostra de vivacidade aí, resiste. Aí vem alguns comentários sobre a vida do Abel Ferreira. Fala que o clarinete dele estão no Museu do Rio de Janeiro. E ainda tem uma especialista ali na área que fala que o choro não vai para a sala do concerto, né? Geralmente, quando tem concerto, talvez sejam concertos de música clássica, eu imagino. E ela diz que isso tem a ver com a escola, lá no final. Mas pega o texto como um todo. Esse texto, ele é sobre o ensino de música nas escolas? O objetivo do autor. O objetivo do autor, é que tá. A pergunta não é o que é sobre o texto, é qual é o objetivo de quem escreveu esse texto? O centro do objetivo é criticar o ensino das escolas? Não. É criticar que as pessoas estão ouvindo muito funk e sertanejo e não estão ouvindo choro? Não. Esse texto é uma forma de valorizar, o objetivo da pessoa é registrar nesse texto um pouquinho da importância do choro. O choro é importante, galera. Ó, tem um cara aqui muito importante que vai fazer 100 anos da mostra dele, né? No ano em que o maior... Ah, não, desculpa. Ele faria 100 anos, né? Sei lá, não sei com quantos anos morreu Abel Ferreira, mas ele faria 100 anos, esse cara é importante. O choro ainda está vivo. O choro é uma amostra viva da alma brasileira, né? Esse cara aqui tocou com o Pixinguinha, o clarinete dele está lá no museu, e tem uma especialista aqui que diz que o choro, né, não perde, né? O choro perde, porque as pessoas têm mais interesse em samba, pagode, axé e tal. As escolas não divulgam muito isso, mas o objetivo do autor aqui é criticar que o público. Outra coisa, se nós, por exemplo, tomamos como a opinião da Leonor, ou do Leonor, né? Não sei, não importa, não interessa aqui. É editora, né? É uma mulher. Se a gente toma o objetivo dessa mulher, a gente não está tomando o objetivo do autor do texto. Entendeu? Nós não sabemos se é a Leonor a autora, porque tu concorda comigo que se for, aí é uma questão de lógica simples, é só ter um pouco de calma. Se fosse a Leonor que tivesse escrito esse texto, ela não ia escrever na avaliação de Leonor, até porque a autora do texto está aqui, o nome, ó, é A.C. Ferraz, não sei como é Antônia Ferraz, sei lá, é Antônia, não interessa. Você está me acompanhando? Então, qual é o objetivo do autor, da autora? Da autora. Os argumentos trazidos pela autora mostram que objetivo? Cara, ela está querendo mostrar que o choro é importante. E ainda isso cai no Enem,
Pô, uma prova que é feita por milhões de pessoas, ainda isso acaba tendo uma relevância maior do que teve quando só saiu na Carta Capital. Qualquer texto que saia no Enem provavelmente tenha muito mais circulação do que quando saiu no seu lugar original. Tu, cara, vai lá, qual é a alternativa certa agora? O objetivo central da autora é atribuir o desconhecimento da obra de Abel Ferreira ao ensino de música nas escolas. Esse texto tem como objetivo reivindicar, é uma reivindicação, é um grito de reivindicação para ter mais investimentos. Esse texto tem como objetivo destacar que o choro é importante, que o choro é relevante, ou está querendo apresentar ao leitor dados biográficos sobre Abel Ferreira, ou o objetivo é constatar, chegar a uma constatação que a impopularidade do choro diante da preferência, né, do público, constata que o choro é menos popular em relação a músicas mais populares, né? Com perdão da redundância aqui. Então, qual é o objetivo? O cara simplesmente quer mostrar que o choro é importante. Gabarito letra C. Esse é o gabarito, eu não estou conseguindo destacar aqui. Letra C de Canadá. Todas as outras alternativas, a gente até pode debater se está escrito ou não está no texto, mas nenhuma delas é o objetivo do autor. Nenhuma delas, se você marca qualquer uma que não seja a letra C, você é deficiente na habilidade 23. Entendeu? E aí agora vem para o que eu tô te mostrando. Olha essa questão, olha a outra que eu te mostrei. Questões que, se a gente olha numa primeira vista, são completamente diferentes no texto, né? Porque uma traz uma canção chamada Seu Delegado, né? E a situação ali da canção é o viúvo que casa com uma viúva e tal. E aqui agora um texto mais sério, mas a essência que é exigida de você é a mesma. Você está me entendendo? Isso tem muito sentido numa prova de linguagens, para que você seja capaz de se encontrar com diferentes textos ao longo da sua vida e ser capaz de inferir em um texto quais os objetivos do autor, quem é o seu público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos. Tá me entendendo? Ai, mas ela não fala de escola aqui. Cara, primeiro, não é a autora que fala da escola. Ela cita uma outra mulher para mostrar o seu verdadeiro objetivo, que é falar do choro. Mas ainda assim, né, se você quiser, né, que a gente debata, especialmente a letra A, só para não ficar esse vídeo tão longo aqui, eu vou falar só da letra A, esse texto não está falando do ensino de música, esse trecho aqui, perdão. Ela atribui essa situação à falta de conhecimento e à pouca divulgação do choro nas escolas. Então, essa mulher, Leonor Bianchi, que não é a autora do texto, entre as várias razões que ela está citando, uma delas para o choro não ser conhecido é que o choro não é divulgado nas escolas. Ela não está falando de ensinar as pessoas a música, de como vai ser ensinado música nas escolas. Está falando simplesmente de que o choro é pouco divulgado nas escolas. Eu posso divulgar choro numa aula de história, numa aula de literatura, numa aula de linguagens, como eu estou fazendo aqui. Eu poderia começar a te falar um pouco sobre o choro, o nada que eu sei, poderia falar do meu amigo, que é um cara que, que toca, né? Ele toca choro, né? Entre as várias coisas que ele toca cavaco, toca vários instrumentos, né? Enfim, não é o ponto, aí que tá, não é esse o ponto, né? Mas não é ensino de música, não tem nada a ver, isso aqui seria uma interpretação sua, você vê que o texto fala de escola e você marca a primeira alternativa que está escrito escola, você interpreta, você não lê, você não aplica habilidade. Você fica aí na casa dos 20 e poucos acertos a vida inteira e acha que o problema é a prova e se une aí ao coro dos seus professores que também não entenderam a prova para ainda ir me comentar no meu post que a prova não tem sentido. É uma loucura mesmo. Mas tudo bem, vamos lá. Para terminar, uma questão do Enem 2019, questão de número 9.
tá? Enem 2019, aqui, vamos lá. Bom, aí tu começa a ver, né? Tu tá me ouvindo aqui há quantos minutos? Não sei quanto tempo essa aula já tá durando, mas é a terceira questão que a gente está fazendo, e aí tu bate o olho no enunciado, considerando o objetivo da carta, tu já, pum, imagina tu ter essa objetividade nas 45 questões. Tu bate o olho e já vê que é a habilidade 23. Não caia na inocência de achar que sempre vai estar escrito exatamente o objetivo. A gente tem que ser capaz de ver, tem que ter a habilidade instalada no seu olhar, né? Se você tiver interesse em entender o meu método com profundidade, porque isso aqui que eu ensino é só a superfície, tá? Você procura aí mais profundamente como é que funciona o meu trabalho. Mas, muito bem, considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos presente nesse texto tem que função? Então, observa, né? Lembra lá da primeira questão que a gente fez, que havia um direcionamento do olhar para o último, para a última frase da letra da canção? Aqui também o nosso olhar tem que estar direcionado para a sequência de enunciados negativos. Não houve, não havia, não sabemos, né? E a gente tem que identificar a função dessa sequência de enunciados negativos, não de qualquer forma, mas considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, tá? Então a gente tem que entrar um pouquinho aqui no texto. Eu não sei muito bem qual é o contexto desse isso aqui. Isso aqui me parece um texto literário, né? Até pela referência aqui. Saiu numa editora, né? O nome da editora, o ano de onde ela é, a cidade, o nome da editora e o ano, né? É importante você ter um pouquinho de intimidade com essa forma aqui da referência para você justamente ver se o texto é um trecho literário, é uma letra de canção, é um texto que saiu de uma revista, é um texto do governo, né, como esse outro aqui do Ministério Público, etc. Tá? Isso tudo é alfabetização, isso tudo é alfabetização linguística, isso é letramento, isso é linguagens, entendeu? Isso é muito mais do que saber regras de gramática, é uma prova do século XXI. Você tem que se abrir para essa prova, porque senão você ou pode ir mal nela, você pode ter os efeitos mais imediatos é ir mal na prova, não passar ou demorar mais para passar. Só que os efeitos mais a longo prazo são você entrar no mundo acadêmico sem uma base de conhecimento linguístico que você tem a oportunidade de entender agora o sentido disso, né? Então, muito bem, eu não sei muito bem qual é que é desse texto, como eu estava te falando, mas é uma personagem que escreve para o Sherlock Holmes, né? Escrevendo uma carta para o Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, que a gente sabe que é uma personagem, é um detetive, né? E ele fala assim, ó, meu querido, meu caro Sherlock Holmes, aconteceu um crime aqui, né? Barará, fala ali do que aconteceu, não sei o quê, como é que a pessoa foi encontrada, a casa estava vazia, né? E aí vem a sequência de enunciados negativos. Olha, não houve assalto, não havia marcas de sangue, não sabemos como ele entrou na casa vazia. Então, essa sequência de enunciados negativos, considerando o objetivo da carta, está tentando descartar possíveis razões, né, possíveis suposições em relação a esse crime que aconteceu. Então, o gabarito é esse, né? Refutar possíveis causas da morte do cavalheiro, auxiliando na investigação. Então, claro, a pessoa que olha para essa questão, que nem essa menina lá que eu te comentei no início, ela, isso aqui não tem nenhum sentido. Eu entendo mesmo, entendeu? Eu fico triste, porque a pessoa está tendo acesso a mim, um professor que se dedicou para entender a prova de verdade. Eu não entendi de uma maneira rasa. Eu não estou aqui falando qualquer coisa. Qualquer pessoa que se dedique a me ouvir de mente aberta por um curto espaço de tempo vai entender isso. Milhões de pessoas precisam ir bem em linguagens e nem sabem do meu trabalho gratuito aqui, né? Outras tantas nem sabem que eu tenho um curso pago e ofereço treinamento, etc, etc. E aí, essa pessoa, né, tendo acesso à minha explicação, tudo que ela resolve é comentar no meu post que não tem sentido. Eu até entendo haver esse ponto de vista, né? Porque, claro, a pessoa olha a pessoa aqui, meu Deus do céu, o Enem é uma loucura mesmo. Agora, se você
abre um pouquinho de espaço na sua mente, um pouco, não precisa muito. Inicialmente é um pouquinho. E você começa a ver que essas 3 questões que eu mostrei estão treinando, estão testando a sua capacidade de inferir em um texto quais os objetivos do seu produtor, e você começa a perceber que essa habilidade está dentro de um conjunto de habilidades previstas para a área de linguagens, e que tudo isso constrói um conhecimento linguístico sem precedentes no Brasil. Você começa a olhar para as coisas um pouquinho mais diferente, você começa a olhar para o Enem como uma oportunidade, não só como essa prova malvadona que faz você ir, nossa senhora, bota na sua frente questões sem sentido e a prova de linguagens é aleatória e o tri é um lixo. Você sai dessa, é uma selva. Isso é uma selva. As pessoas estão animalizadas, entendeu? Emburrecidas, automatizadas. E eu não estou falando de gente sem acesso à informação. Eu estou falando das pessoas que estão embrutecidas pelo discurso do ensino tradicional, que vigora desde o ensino, desde o colégio público mais sofrido até colégios mais caríssimos do Brasil, que em diferentes medidas reproduzem o mesmo discurso da selva, da interpretação. E aí fica o meu pedido para você ajudar aqui esse professor diletante, né? Que acredita em, eu acredito em ti, acredito na tua capacidade de entender a prova, de ir bem, de fazer 45 acertos em linguagens, que inclusive até o momento que esse vídeo está sendo divulgado, ninguém consegue 45 acertos em linguagens há 10 anos consecutivos. É a única prova que ninguém fecha. É outro sintoma do quanto ela é mal ensinada, mal apresentada, mal compreendida. De maneira nenhuma, esse vídeo eu não fiquei ofendido pessoalmente com o comentário da menina, acho importante registrar. Agradeço, inclusive, a sinceridade dela, mas realmente me fez sofrer por imaginar quantas pessoas estão padecendo desse mesmo mal que ela, né? E o quanto isso prejudica a vida da pessoa, a rotina. Imagina que horror estar dentro da cabeça dela, realmente acreditando que a prova que ela está fazendo não tem nenhum sentido. E ela tem que estudar para esse troço. É uma tortura. É uma tortura, entendeu? É como obedecer ordens que a gente não sabe por que existem, né? É realmente muito sofrido. Não precisa ser assim. A prova tem sentido. Se você começar a entender, sua vida vai ser melhor. Fica aqui meu abraço e o meu pedido sempre, né, do final do vídeo, para que você me ajude essa mensagem chegar em mais pessoas, curtindo, se inscrevendo no meu canal, compartilhando, né? Clica no botãozinho de compartilhar, manda para um vestibulando e fala, cara, olha isso aqui sobre a prova de linguagens. Linguagens não é interpretação, não é subjetiva, não é aleatória. Esse cara mostra como é que ela funciona. Faz isso, né? Faz isso, você vai ajudar muita gente, tá bem? Forte abraço.